Amém. Pode se sentar. O que a gente cantou agora é uma verdade, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. E é interessante porque há momentos na nossa vida onde a gente enfrenta muitas adversidades, problemas. A gente chega até a quase duvidar se Deus é bom, porque a gente começa a ver tanta coisa, a gente começa a enfrentar tanta coisa, e às vezes a gente duvida. Eu quero te dizer que, vez ou outra, se você duvidar no seu coração, isso não é pecado. Sabe, pecado é a gente permanecer na dúvida, é a gente começar a crer na dúvida, a acreditar na dúvida. Agora, se você for ver à luz da palavra de Deus, muitos homens de Deus, eles se desesperaram muitas vezes. Eles clamaram ao Senhor e tiveram momentos de muita agonia, de muita tristeza. Mas a nossa vida, graças a Deus, porque Ele é bom, então quando a gente está quase entrando em desespero, o Senhor vem e fala aos nossos corações. Lá em Coríntios fala que Deus não permitiria que viria sobre nós um peso maior do que a gente desse conta de suportar. Então, quando a gente menos espera, vem um alívio, tirando o pânico de nós, tirando a depressão de nós, tirando a tristeza de nós e falando aos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, nessa manhã, para ouvirmos a Tua voz. Queremos mesmo, Senhor, sermos tratados pelo Senhor. Que o Teu Espírito que habita aqui no meio de nós, Ele possa falar aos nossos corações, nos convencendo, testificando de que somos filhos, e filhos do Senhor, ó Pai, que ouvem a Tua voz. E nós queremos mesmo receber um bálsamo nessa manhã, um fortalecimento, uma unção nova, um óleo fresco, vinda dos céus sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus hoje está derramando um bálsamo sobre a sua vida, um óleo fresco, algo vindo do céu sobre a sua vida para te animar, para te encorajar e produzir novos frutos na sua vida. Amém? Se você entrou aqui abatido, desanimado, cansado, sobrecarregado, o Senhor está dizendo que Ele vai te livrar hoje de todos esses sentimentos e emoções. O pânico não te pertence, a depressão não te pertence, a tristeza não te pertence. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Hoje a gente vai estar falando sobre o fruto do Espírito, Quando Paulo escreve aos Gálatas, a gente vai ler depois esse texto, ele fala sobre esse fruto, daquilo que é a comunhão nossa com Deus. Então, é interessante porque Jesus Cristo falou uma coisa, uma vez Ele falou assim: eu só fiz aquilo que vi meu Pai fazendo. Ou seja, a gente acredita muito sobre essa questão daquilo que a gente deixa para as pessoas, como legado, como valores. Na psicologia a gente aprende, a gente estuda o quanto é importante nós termos esse conjunto de valores, princípios. E é tão engraçado porque todos nós vivemos os nossos desafios na nossa casa, familiares. Todos nós tivemos problemas. Tivemos desafios com os nossos pais, com as mães, com os filhos, com os irmãos. E a nossa vida se dá de experimentar e vivenciar e amadurecendo e crescendo nesse aspecto. Então não tem como a gente... Não existe um conjunto de regras, uma conduta ideal, certa, que vai nos isentar ou eliminar a nossa vida dos problemas. Não. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que ela nunca se esqueça desse caminho. Mas quem faz a obra é Deus.
E é interessante porque no nosso convívio familiar, a gente vivenciando todas as experiências que a gente passou com os nossos pais, muitas coisas que a gente vivenciou com os nossos pais, porque os nossos pais também erraram, como os nossos pais também o que acertaram. Mas nossos pais também teve seus erros, teve suas falhas, o que é pertinente a qualquer ser humano. Por isso que a gente não pode olhar para os nossos pais com um olhar crítico, condenatório, julgatório, porque nós não podemos julgar. Às vezes os nossos pais erraram, mas eles erraram numa boa intenção. Eles fizeram de tudo, ou aparentemente estavam fazendo de tudo, para nos ensinar alguma coisa, mas eles erraram. Pais que bebiam demais, pais que eram violentos, pais que eram omissos, pais que na verdade se ausentaram, pais que não se relacionaram, pais que foram super protetores, enfim. E é interessante porque quando a gente cresce, por mais que a gente consiga identificar e vislumbrar e ver isso, e a gente faz de tudo para não repetir, porque no nosso inconsciente a gente fala assim, não, eu vou fazer de tudo para não repetir o que os meus pais fizeram. Acaba que você repete. Tudo que a gente se esforça para não repetir, a gente acaba repetindo, e sem que a gente perceba, a gente fala, puxa vida, eu estou fazendo igualzinho meu pai, ou estou fazendo igualzinho a minha mãe. E a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa nova natureza que Deus nos deu. Porque na medida que nós nos relacionamos com Deus, a gente precisa entender que a gente não colhe só os frutos do Espírito. Ou seja, a gente também agora precisa entender essa nova natureza que em nós foi trocada. Nós nascemos de novo. É preciso que a gente entenda isso. E esse texto em Provérbios, capítulo 1, fala assim, Provérbios de Salomão, verso 1, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Eu achei interessante porque no meu texto, na minha Bíblia, a versão contemporânea, fala que toda essa relação com Deus, então todos esses provérbios que a gente aprendeu, isso foi para nos capacitar, porque lá no fim Deus está nos dando o quê? Habilidade. Habilidade para quê? Habilidade para viver. Nós deveríamos, na verdade, entender que a nossa vida é uma crescente. A nossa vida é uma crescente. A nossa vida sempre, é por isso que a Bíblia fala em Provérbios que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que se transforma em dia perfeito. Então a nossa vida é isso. Ela vai brilhando, brilhando, até que se transforma num dia perfeito. Todo esse processo, a gente vai morrer aprendendo. Ou seja, vai morrer adquirindo conhecimento, experiências e vida com Deus. Não há nada que a gente possa acrescentar na nossa vida se a gente adquirir somente o quê? Conteúdo teórico. Por isso que Jesus falou assim, bem-aventurado é o homem que ouvindo as minhas palavras as pratica, porque será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, porque quando vieram os ventos, as tempestades, as enchentes, essa casa não foi abalada. Então o segredo da nossa vida não é ouvir a palavra de Deus. O segredo da nossa vida é ouvindo obedecer, cumprir essa palavra. Porque se existe uma criatura que conhece a palavra mais do que todos nós, mais do que os anjos, é Satanás. O capeta conhece a palavra muito mais que nós, porque ele foi criado desde a eternidade. E no entanto, ele usa dessa palavra para jogar contra nós aquilo que seja a mesma palavra. Bom, eu queria que agora você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 6, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A gente vai ler a partir do verso 16.
Gálatas 5, a partir do verso 16, diga assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como antes já vos preveni, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Paulo, quando escreve essa carta, ele diz o seguinte, que só há dois caminhos, ou seja, só há dois frutos que nós podemos colher na nossa vida. Então não existe uma outra opção fora dessas duas. Ou a gente vive segundo a carne, ou a gente colhe os frutos da carne, que ele cita, ou a gente colhe o fruto do Espírito Santo. Às vezes você vai se deparar na sua vida que, se você leu e se você for bem sincero, você vai perceber que você tem um pouco de cada. Tem horas que você tem um pouco do fruto da carne, tem horas que você tem um pouco do fruto do Espírito. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, que esses dois, eles vivem em nós, dentro de nós, lutando uma guerra que na verdade só vai concluir o dia que a gente estiver lá na paz universal ou qualquer outra funerária. Por quê? Porque na verdade essa luta ela não acaba. Você pode entrar em jejum que for, você pode orar o que for, você pode ler a Bíblia o que for, você pode buscar Deus o que for, você pode ir em culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, procurar culto toda semana, você pode frequentar PG, você pode fazer o que for, a sua carne sempre militará contra o Espírito, e o Espírito sempre militará contra a carne. Bom, o que a gente precisa agora entender é o seguinte, que algumas coisas que estão escritas aqui, para nós, deveria ser mais evidente, ou seja, eu não deveria me acomodar achando que essa luta agora é natural, porque ela não é natural, ela é sobrenatural. Por isso que nós precisamos viver uma vida sobrenatural. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural, ele só discerne, só compreende as coisas naturais na sua vida. Mas o homem sobrenatural, ele consegue compreender e discernir todas as outras coisas na sua vida. Ou seja, o homem sobrenatural, ele compreende as coisas naturais, mas também compreende as coisas sobrenaturais. O homem natural só compreende as coisas naturais, ele não compreende as coisas de Deus. Muitas vezes você conversa com pessoas que são pessoas que não têm o mínimo de temor com Deus, não creem em nada, não acreditam em nada. Essas pessoas muitas vezes é difícil você conversar com ela, porque a base, o parâmetro, a comparação, a justificação que essas pessoas usam não são as mesmas. Então, se elas não creem, você pode considerar que essas pessoas são extremamente naturais na vida. E não adianta você achar ruim com ela, não adianta você condená-la, não adianta você ficar batendo, não adianta você ficar criticando. O mínimo que nós poderíamos fazer é interceder por essas pessoas, ser um bom testemunho para essas pessoas, serem estímulo, inspiração para a vida dessas pessoas e crer naquilo que Deus um dia prometeu, que Ele poderia alcançar a vida dessas pessoas e as libertar. Agora, se nós somos seres sobrenaturais, se nós somos aqueles transformados, então há ambiente para tudo. Por isso que nós vamos adquirindo o quê? Habilidade de viver. Eu fico vendo aí relacionamento marido-mulher, às vezes as lutas que a gente enfrenta. Eu quero te falar, todo casamento tem luta, todo casamento tem desafios. Por quê? Porque somos duas pessoas.
completamente diferente. Graças a Deus são diferentes. Vieram de históricos diferentes, de famílias diferentes, de vidas diferentes. Ou seja, mas agora o nosso desafio não é mais só os problemas para serem resolvidos. Porque às vezes a gente fica lá preocupado para resolver um problema e a gente se esquece de que nós, na verdade, deveríamos corrigir a natureza dos problemas e não o problema em si. Então, quando eu tenho essa vida transformada, eu não me acomodo mais na minha vida. E aí Deus está te dando toda a habilidade. Então, você pode casar com qualquer pessoa que você dá certo? Pode. Qualquer um, viu? Esse negócio de ficar namorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu quero conhecer. Conhece nada, conversa. Bobagem. Deixa eu te falar um negócio. Você pode conhecer a pessoa um dia e casar com ela. Se todos os dois forem sobrenaturais, se todos os dois forem pessoas tementes a Deus, eu quero te falar, essa relação já deu certo. Ela não vai dar certo, ela já deu certo. Agora, o duro é quando a gente começa a perceber que tem pessoas sobrenaturais, tementes a Deus, que estão chegando à conclusão que não dá certo, e que o casamento não dá certo. Aí é complicado. Pessoas que, na verdade, estão entendendo que o divórcio é extremamente natural no meio nosso. E você pensa que não? Hoje, no Brasil, o índice de divórcio está aumentando cada vez mais. O ano de 2016 foram 386 mil divórcios. E isso também no meio cristão, ou seja, no meio da igreja. Crentes, e não só no meio da igreja, membros, no meio da liderança, pastores. Há pastores que estão se divorciando, ainda arrumando desculpa que isso é propósito de Deus, e que Deus agora está dando uma nova direção, ou o que seja. Deus me livre de frequentar uma igreja dessa. Porque, na verdade, a gente precisa entender e discernir e sermos cada vez mais esses instrumentos de graça. Então, eu quero te falar o seguinte: não se acomode na sua vida. Não se acomode. Se tem umas coisas, se tem um sentimento que é extremamente pernicioso, prejudicial, é o sentimento de acomodação. Ou seja, você chegar à conclusão que a sua vida é desse jeito, está tudo certo, e ela não vai melhorar. Que seu casamento está assim, está tudo certo, e ele não vai melhorar. Pelo contrário, o seu casamento pode estar mais ou menos, de mais ou menos ele vai ficar bom. Se o seu casamento está bom, seu casamento agora pode ficar melhor. Então, você tem que entender que tudo na sua vida pode melhorar. Tem gente que fica assim, não, está tudo muito bom, não precisa nem melhorar. Como não? Isso já é uma certa acomodação. Porque a acomodação na nossa vida é uma forma de desistência. A gente desiste daquilo que na verdade a gente poderia experimentar e viver aquilo que a palavra de Deus diz, que todas as manhãs Deus renova as suas misericórdias sobre nós. Eu me lembro que quando eu me converti há 26 anos atrás. E eu tinha mais ou menos 1 ano de igreja. E aí eu estava conversando com uma pessoa lá, ali na Vasconcelos Costa, era a nossa igreja lá. E essa pessoa já era bem mais antiga na igreja, bem mais firme na fé, né? E a gente estava discutindo um pouquinho sobre Bíblia, né? E aí ele virou para mim e falou assim: rapaz, eu não me sinto assim uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio e tal. E foi conversando comigo, né? Será que é isso, né? Eu lembro que eu tinha estudado essa passagem, né, de Gálatas. Eu falei para ele: eu vou te falar a verdade, eu conheço pouco de Bíblia, mas se você não está sendo manso, não está tendo domínio próprio, isso significa que você não tem uma vida íntima com Deus. Porque se isso é fruto do Espírito, então isso significa que você deveria ter uma vida com Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu era muito nervoso, eu era muito tenso. E todas as vezes que eu aceitava apelo, porque eu era rei do apelo, então fazia um apelo na igreja, eu aceitava, né? Então, em menos de um mês eu aceitava 20, 30 apelos. Apelo para qualquer coisa eu aceitava e ia lá na frente orar. Eu queria que o povo orasse comigo. Fazer apelo para quem quer arrumar outro emprego. Eu já estava trabalhando, eu ia lá, aceitava. Um emprego para ser curado, não estava nem doente, eu ia lá, aceitava o apelo, porque porventura, se eu ficasse doente, eu já era curado antecipadamente. E todas as vezes que as pessoas oravam comigo, coincidentemente, eles colocavam a mão na minha cabeça e falavam assim, no final da oração: Senhor, dá mansidão e domínio próprio a essa pessoa. E eu ficava tão irritado com aquilo. Eu saía da oração nervoso. Falava assim: mas esse cara não me conhece, cara,
um xarope, orando para mim ser manso, ter domínio próprio e tal. E aí eu comecei a perceber que quanto mais irritado eu ficava, mais as pessoas inconscientemente oravam, porque é por Deus, oravam para eu ser manso e ter domínio próprio. Até que eu percebi que eu de fato era uma pessoa descompensada mesmo. Então eu não tinha que achar ruim. Eu tinha que simplesmente entender que era Deus falando ao meu coração. Então eu comecei a buscar em Deus aquilo que na verdade a Bíblia falava sobre o quê? O fruto do Espírito. Até o ponto que eu entendi que agora, aquilo que era mansidão de Deus ou domínio próprio, e toda a outra parte do fruto do Espírito, alegria, gozo, aquilo me pertencia, ao ponto que automaticamente depois, quando as pessoas estavam orando comigo, as pessoas pararam de orar. E eu, sem querer, a pessoa parou de orar para mim ter domínio próprio. Beleza. Graças a Deus. O duro é se até hoje as pessoas estivessem orando comigo, Senhor, da mansidão e domínio próprio. Aí eu vou te falar. Aí eu podia morrer porque não tinha solução. Mas graças a Deus, foi coisas a serem resolvidas. Bom, falando do fruto do Espírito, é preciso que a gente entenda o seguinte. Esse fruto que Paulo está dizendo não é algo que eu vou colher segundo uma relação somente. Porque se você for falar de forma biológica, o fruto é o seguinte, você vai lá, planta uma árvore, uma planta, você cuida dela e essa planta vai dar um fruto. Então você vai lá e colhe esse fruto, certo? Então seja uma coisa de ação e reação. Mas a Bíblia não está dizendo que é só assim. Não é só isso. É preciso que a gente entenda que agora a nossa natureza foi transformada. Então, automaticamente, agora, eu deveria ter o fruto do Espírito. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, se você quiser abrir, você abre, a partir do verso 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente precisa entender que a nossa natureza agora não é mais terrena. Eu não sou filho mais da dona Josélia e do senhor Milton. Ainda que essas pessoas, eles comunicaram a mim um DNA nas minhas células, na minha vida pessoal. Mas é preciso que eu entenda que agora eu recebo de Deus todo esse DNA. Então a minha natureza agora foi transformada, porque eu não sou mais homem natural só, eu sou homem espiritual. E é nisso que nós precisamos agora lutar, para que a gente coma desses frutos, a gente viva desses frutos, para que a gente entenda que uma vez a nossa natureza sendo transformada, ela agora é forte o suficiente para subjugar a outra natureza, que é o filho do seu Milton, o filho da dona Josélia, que é o Gilberto. O Gilberto, um homem natural. Se a gente não conseguir compreender isso, você nunca vai entender que você é filho. Você nunca vai entender que você é herdeiro. Que você agora é co-participante disso. Você vai ficar sempre na expectativa de ficar pedindo para Deus te dar alguma coisa. Sabe aquela sensação que a gente só busca a Deus para Deus completar algo em nós? Parece que eu estou orando só para Deus ficar me dando coisas. E a gente tem que mudar esse sentido, a gente tem que parar com essas orações, pedir para Deus ficar te dando coisas, sendo que na verdade Ele já te deu todas as coisas. Ele deu a sua natureza a nós, Ele deu o Espírito Santo a nós. Agora a gente precisa entender que essa acomodação espiritual nós precisamos agora romper, por isso que nós precisamos ser extremamente proativos na nossa vida, objetivos na nossa vida, ousados na nossa vida. A gente fica meio acomodado numa zona de conforto, pedindo a Deus algumas coisas, e achando que ainda nós precisamos convencer Deus de algumas coisas. Nós não precisamos convencê-lo de alguma coisa. E quantas vezes a gente se pega fazendo alguma coisa para tentar agradar Ele?
na tentativa de agradá-lo. A gente já não cobra dele as coisas, mas a gente pensa no nosso coração: puxa vida, Deus, eu estou fazendo os trens certinho, está tudo arrumadinho, por que eu não recebo isso? Por que eu não sou agraciado com isso? Por que eu não sou abençoado com isso? E a gente fica meio tentando negociar algumas coisas com Deus. Pastor Paulo Júnior, ele escreveu um texto, e eu quero ler uma parte desse texto para você, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando. Ele diz assim: a essência da sabedoria não está na capacidade de termos que acumular informação, mas a condição de transformar toda informação em conhecimento. O segredo de uma vida bem-sucedida não está em buscar mais informações sobre como nós podemos ser mais eficientes em nossas ações, se isso não está sendo eficaz na transformação das nossas consciências. Então nós não deveríamos buscar coisas para a gente ser mais eficiente. Nós deveríamos entender que tudo aquilo que Deus nos deu, nós somos mais eficazes na transformação da nossa consciência. Então é preciso que haja o quê? Uma mudança de consciência. Então não dá para a gente viver uma vida mais ou menos. Não dá para a gente ser só um pouquinho de crente. Não dá para a gente um dia estar bem, outro dia a gente está mal. Um dia eu sou cristão, outro dia eu sou desviado. Não dá para a gente ficar vivendo uma vida pelas metades. Nós precisamos entender aquilo que na verdade foi a operação, foi a transformação, foi a mudança que o Senhor verdadeiramente fez na nossa vida. Não dá para a gente ficar levando algumas coisas mais ou menos na nossa vida. Tanto é que a Bíblia diz que antes a gente ser frio, porque na verdade Deus desejaria que a gente fosse quente, mas Ele diz: o morno, que é aquele que está no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus vomitará. Então Deus não gosta do mais ou menos. Põe isso na sua cabeça. Deus não gosta de nada mais ou menos na nossa vida. A gente precisava entender que a gente teve um encontro genuíno com Deus. Genuíno com Deus, algo verdadeiro, algo que a gente pudesse dizer: puxa vida, o que Deus fez na minha vida? E a gente pudesse falar: eu entendi que eu era uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa extremamente individualista, uma pessoa assim, uma pessoa assada, e eu entendo toda essa mudança, e eu sei tudo aquilo que Deus operou na minha vida. Não, tem gente que acha que Deus veio só para melhorar ele já era bom, ou ele se sentia bom, então agora Deus deu um upgrade na vida dele. Não, Deus não fez isso na sua vida. Deus te tirou de uma situação, de uma condição que você estava condenado na sua vida. Você não tinha esperança alguma, nem você e nem eu. Não havia esperança para nós. E a única esperança que teve foi esse poder de Deus vir sobre nós, mudando a nossa consciência, os nossos valores, ainda que eu possua muitas coisas. A grande questão com Deus, com o rico na Bíblia, sabe qual que é? Não é que é Deus contra a riqueza, é porque Deus na verdade condena todo aquele que depende dela, que confia nela, que só se estriba nela. Por isso que ele diz que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus do que na verdade um camelo passar no meio de uma agulha. Não é porque Deus tem nada contra o rico, é porque na verdade Ele quer que todas as pessoas entendam a condição que eles precisam dele, que eles confiem nele, que eles dependam dele. E é disso que nós precisamos então falar. Tem uma frase que eu gosto demais, eu sempre ponho lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Tem uma frase que eu coloco sempre, eu coloco assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Para que todas as pessoas que leem saibam o seguinte, que eu sou uma pessoa confessa, que eu creio que Jesus Cristo mudou o meu viver. A forma com que eu vivia não prestava. A gente precisa ser radical. A gente é radical com tantas coisas. A gente precisa ser radical em tudo na nossa vida. Por que tem certas coisas que a gente é radical e outras coisas a gente não é radical? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa é extremamente radical na sua fé, mas essa pessoa está dormindo com o seu parceiro, ou parceiro, não vou falar para ninguém entender qual sexo é, mas tem relações sexuais com ela.
É engraçado, eu falei para ela, uai, tudo bem, você é extremamente radical em alguns aspectos, mas você está dormindo com essa outra pessoa, então, tipo assim, nesse aspecto, então, você não precisa ser radical. Ah, mas hoje em dia é muito comum, é comum. Tem certas coisas que a gente argumenta que hoje é comum. Mas outras coisas a gente não entende que é comum. Então, o que é comum para você e o que é não comum para Deus? Isso é uma forma demoníaca de pensar. Demoníaca de pensar. Porque tem certas coisas que é comum. É isso mesmo. É a contextualização, é a modernidade. Então, os namorados podem transar, está tudo certo. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de amor. Mas aí, em outros aspectos, as mesmas pessoas que acham que algumas coisas são extremamente naturais e normais, em outros aspectos, elas estão extremamente travadas, extremamente legalistas. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou você vive isso de forma integral, ou então para com esse discurso de ficar falando que algumas coisas são normais e outras não. Uma pessoa chegou para mim, muito chateada, dizendo que estava chateadíssima porque o filho é homossexual. E que ela não tolerava que o filho era homossexual, porque, puxa vida, ela não queria que o filho fosse homossexual, porque o filho ia para o inferno, porque o filho não ia herdar a vida eterna, porque o filho é assim, porque o filho é assado. E a pessoa estava magoada diante de Deus. Eu falei assim, eu te dou toda a razão de você estar triste, mas não magoada. Não magoada. Fiz um aconselhamento com essa pessoa, veio aqui, conversar, e ela estava chateada. Eu falei assim, por que você não pode ficar magoado? Aonde você está arrumando o texto que o seu filho não vai ser salvo? É aquele texto de Coríntios? Ela falou, então tá, vamos abrir o texto de Coríntios para a gente ver onde diz que o efeminado não vai herdar o reino de Deus. Sabe onde fala lá? Deus fala um punhado de coisa. Deus fala assim, que o maldizente não vai herdar, que o idólatra não vai herdar, que o avarento não vai herdar, que aquele que na verdade é implicado com o outro não vai herdar. Então é um punhado de coisa. Aí eu disse para ela, você é fiel nos seus dízimos? Você coloca os seus dízimos certinho aqui na igreja? Não coloco. Eu falei, então você está na mesma condição do seu filho. Você na verdade fala mal de alguém? Você tem alguma coisa contra alguém? Ah, eu sou implicado com a pessoa. Eu falei, então você está na mesma condição do seu filho. Eu não estou aliviando para o seu filho, saiba disso. Mas não adianta você ficar colocando uma condição que o seu filho vai para o inferno, sendo que muitas coisas que está escrito lá em Coríntios, que diz lá Paulo, no mesmo texto, que diz que esses não herdarão o reino de Deus, sendo que nós mesmos não somos cumpridores disso. Então nós precisamos avançar, irmãos. Tem hora que a gente sobe em cima de uma gilete para ficar julgando o procedimento de muitas pessoas. Só que nós mesmos não colhemos desse fruto, que é esse fruto do Espírito. Aí a gente fica lá só como fomos aqueles que ficassem apontando o erro dos outros. Não, nós precisamos avançar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer nessa vida. Nós precisamos radicalizar na nossa vida. E é só o Espírito de Deus que vai falar aos seus corações, porque ninguém vai convencer ninguém de coisa alguma. Põe isso na sua cabeça. Ninguém muda ninguém. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós somos transformados a partir do momento que nós temos uma consciência em Deus. E é preciso que eu tenha relação com Deus. Sabe, irmãos, Deus não gosta de, na verdade, nós sermos fictícios. Ou seja, a gente fingir ser. Isso tem tudo a ver com fruto. Porque se eu sou filho, se eu me relaciono com Deus, obrigatoriamente eu tenho que usufruir desses frutos, eu tenho que viver esses frutos. E hoje nós estamos falando disso, de fidelidade, de paciência e de domínio próprio. Nós temos que viver isso. Eu estava conversando com um marido essa semana, e ele virou para mim e falou assim, eu vou sair de casa porque eu não quero mais minha esposa, porque minha esposa está me traindo. Eu falei assim, sua esposa está te traindo? Você viu? Não. Você ficou sabendo? Não. Ah, então por que você está achando que ela está te traindo? Porque ele é infiel. Porque ele é infiel. Porque eu tenho quase certeza. Você tem quase certeza? Pergunta para ela. Você já perguntou para ela? Ela estava do lado. Você perguntou para ela? Não, ela não falou nada. Mas eu sei que ela é infiel. Falei, eu não sei o que você trata como ser infiel ou não, mas eu vou te falar um negócio. E aí esse marido ele faz uso de drogas. Ele usa droga dentro da casa dele, perto dos filhos. E ele falou assim,
E eu virei para ele e falei assim, então vou falar uma coisa para você, o que é infiel? Porque às vezes a gente trata de infidelidade só essa questão o quê? De sexo. E a Bíblia quando está falando lá, quando a Bíblia nos chama de adúlteros, a Bíblia não está falando com relação a sexo, porque está falando de nós somos adúlteros diante de Deus. Porque se você for ver lá, fiel, no dicionário, está dizendo que fiel é aquele que na verdade tem um compromisso com alguém, e ele trai esse compromisso. Então eu disse, a partir do momento que você usa drogas dentro da sua casa, na sala, você é um homem infiel. Você é um homem infiel. Você é infiel a você, você é infiel a Deus, você é infiel à sua família, porque você não respeita nem seus filhos. Então é o seguinte, é um infiel falando de outro. Só que um a gente tem certeza, o outro é só uma suspeita. Quem que é mais infiel? Aí ele levantou e falou, você sabe tudo. Eu falei, eu sei tudo? Quem está parecendo que sabe tudo é você. Porque sua esposa não confessou, mas você é um usuário de drogas. E você ainda está achando ruim? Está vendo que esse contexto de infidelidade é uma questão muito... Às vezes o povo fica aí discutindo dízimos e ofertas. Que dízimo está lá no Antigo Testamento, que dízimo era lei. Eu vou te ser sincero, eu, Gilberto, sou dizimista. Para mim, dízimo não tem nada a ver com lei. Quando Melquisedeque, lá em Gênesis, deu dízimo, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não havia lei, e ele deu dízimo. Então pronto. A minha condição não é se o cara dá 10%, se é 15%, se é 8%, para mim isso não importa. Tem um texto lá em Coríntios, para mim, que é um dos textos mais fortes, que fala sobre isso, sobre fidelidade. A Bíblia fala lá assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, aquele a quem muito colheu, não teve muito. E aquele a quem pouco colheu, não teve falta. Você sabe o que a Bíblia diz? Que nós, na verdade, deveríamos ajudar, e não é só na igreja, não estou falando de trazer dinheiro aqui não, eu estou falando de ser ajuda. Nós, de verdade, deveríamos ajudar na medida que a gente entende que a gente é abençoado. Tem muita gente abençoada, que ganha bem, que vive bem, mas não ajuda ninguém. Ninguém. Esse é infiel. Porque na medida que ele poderia ajudar, ele não ajuda. É disso que a Bíblia está falando de quê? De infidelidade. Quando a Bíblia está falando de mansidão, não é aquele cara que, na verdade, aceita tudo. O homem considerado, lá em Números capítulo 12, fala lá que Moisés foi o homem mais manso da face da terra, certo? Moisés. E Moisés foi um assassino. Moisés matou um cara. Mas como que Moisés, o homem mais manso, matou um cara? No processo dele ser o homem mais manso, e de Deus operar um milagre na vida dele, ele teve que passar por essa labuta. Ele teve que passar por essa luta na vida dele, onde ele cometeu esse erro gravíssimo de assassinar uma pessoa. Mas ele se transformou no homem mais manso da face da terra. E Deus tinha um compromisso com ele. E é interessante porque o homem mais manso da face da terra, e a Bíblia fala que mansidão é fruto do Espírito, quando estavam sentados Arão, Miriam e Moisés, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E aí sabe o que Deus falou para eles? Deus falou assim, sai daí da tenda que eu quero ter uma conversa em particular com vocês. Depois você vai lá ver na Bíblia. Se eu estou falando isso, não é bobagem ou não? E aí Deus chegou para Miriam e Josué e falou assim, eu quero ter uma conversa em particular com vocês. E aí foram os dois. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com os profetas, com os homens chamados de Deus, eu falo em sonhos, falo em visões, mas Moisés é o meu escolhido, que eu falo com ele face a face. Esse homem é o homem que eu tenho prazer, porque esse homem tem intimidade comigo. Então é o seguinte, eu não admito falar mal dele. E quando eles saíram, Miriam estava leprosa, metade do seu corpo estava leprosa, Deus amaldiçoou ela. Você vai ficar leprosa, porque você não entendeu nada e você está criticando Moisés. Até que Arão foi pedir para Moisés interceder por Miriam, e Moisés chegou e falou assim, Deus, cura a vida de Miriam. E Deus foi lá e falou assim, então tá bom, ela vai ficar 7 dias fora do acampamento, para ser purificada, eu vou curá-la. Mas ela vai pagar pelo que ela fez. Então Deus foi e curou Miriam. Sabe, irmãos, nós precisamos rever a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus estava chegando em Jerusalém, e ele teve fome, e ele estava com seus discípulos,
E aí Jesus viu uma figueira de longe. E quando ele viu essa figueira de longe, essa figueira tinha folhas. Eu não sabia, mas parece que toda figueira, quando vai dar fruto, ela dá folhas, renova suas folhas. Então Jesus, vendo as folhas, falou assim, tem fruto naquela figueira. E ele foi lá para comer o fruto. Chegou lá, ele não viu nenhum figo. Se eu não estou enganado, foi a única vez que Jesus abriu a boca para amaldiçoar alguém. Isso é muito forte, a gente precisa entender. A Bíblia nunca citou que Jesus amaldiçoou coisa alguma, mas uma coisa, Jesus amaldiçoou. Ele falou assim para a figueira, de você não nasça fruto nunca mais. E no outro capítulo fala, em Marcos, que ninguém nunca mais coma fruto seu. E a Bíblia fala que ela secou-se imediatamente. E no outro texto diz que ela secou no outro dia. E Pedro falou, Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou. Você sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? É porque ela não tinha fruto, porque ela vivia de aparência. Então eu vou falar uma coisa para você. A começar de mim, estendendo para você, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver como se a gente fosse e nós não fomos. Deus não vai aceitar a aparência de ninguém. Deus não vai aceitar com que a gente, na verdade, tanto é que lá em Gálatas, no mesmo livro de Gálatas, a Bíblia fala o seguinte, Deus não se deixa escarnecer. Capítulo 5. Aquilo que o homem colher, ele ceifará. Se colher na carne, vai ceifar na carne. Se colher no espírito, ceifará no espírito. Então nós precisamos entender, Deus não se deixa escarnecer, Deus é muito bom. Nós cantamos, Ele é bom e as suas misericórdias se renovam sobre nós. Porque Ele é bom, Ele educa também os filhos. Então Deus não quer isso, Deus quer fazer uma transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. E para a gente terminar, a Bíblia lá em Atos, no capítulo 19, fala assim, que Paulo, o apóstolo Paulo, a Bíblia dá o testemunho de Paulo. Paulo foi um homem muito intenso diante de Deus. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo matou cristão, Paulo prendeu cristão, Paulo perseguiu cristãos. Mas quando ele se converteu a Jesus, Paulo foi um defensor da igreja. Então Paulo defendeu a igreja. Paulo foi aquele que deu a cara a tapa. Ele abriu mão de tudo que ele era. Ele queria viver uma coisa intensa diante de Deus. E a Bíblia fala que Paulo foi tão intenso, Paulo tinha tanta intimidade com Deus, Paulo tinha tanta relação com Deus, que os aventais dele, as roupas dele, o povo pegava o lenço que Paulo estava usando, eles levavam e tocavam os enfermos com aquele lenço, e as pessoas eram curadas naquele exato momento. As pessoas eram curadas pelo lenço de Paulo. Aí a Bíblia fala que tinha alguns judeus que eles exerciam a profissão de exorcistas. Eles expulsavam o demônio como uma profissão, para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que haviam 7 filhos de um homem, esqueci o nome desse judeu agora, ele tinha 7 filhos, e esses 7 filhos foi numa casa para expulsar um demônio de um cara endemoniado, e eles chegaram e falaram assim, em nome de Cristo Jesus, e em nome de Paulo, nós expulsamos você, demônio. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que o demônio olhou para eles, e falou assim, eu conheço Jesus, e já ouvi falar de Paulo, mas você, eu nem sei quem é. E deram um cacete, um homem só, deu um cacete nos 7, arrancou a roupa deles, e eles saíram nus daquela casa, envergonhados, e tinham apanhado para dedéu. Resultado, a Bíblia fala que depois desse episódio, o nome de Jesus foi mais respeitado e valorizado. Às vezes a gente carrega esse nome de Jesus, e eu não estou dizendo que você não possa ter erros na sua vida. Eu não quero aqui trazer uma palavra que você saia daqui com mais peso. Pelo contrário, eu quero compartilhar uma palavra que você saia daqui mais desafiado, que você saia daqui mais frutífero, que você, na verdade, entenda que esse fruto do Espírito, tudo isso que nós podemos usufruir de Deus, Ele está à mercê de nós, Ele está à disposição de nós. Então, ainda que eu esteja triste, eu sou uma pessoa o quê? Alegre em Deus. Por quê? Porque eu tenho o fruto do Espírito. Agora eu posso passar por momentos de tristeza? Posso. Ainda que eu seja uma pessoa extremamente mansa, paciente, eu posso passar um momento de ira? Posso.
Mas a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então a gente se controla, a gente se domina. Por isso que o domínio próprio é isso. É a gente saber lidar e dominar sobre todos nós. Você está com problema no seu corpo, você está engordando, você não dá conta de fazer regime, pede ajuda. Isso é domínio próprio. Se você está com problema nas suas emoções, você está em luta, depressivo, está com pânico, pede ajuda. Vai fazer uma terapia, vai fazer um aconselhamento. Isso também é domínio próprio, porque domínio próprio não é você resolver o seu problema sozinho, mas é você pedir ajuda. E a gente vai se tornando tão orgulhosos que a gente vai vivendo a nossa vida sozinha, solitária, achando que os nossos problemas, a gente entra dentro de uma caverna, resolvendo as nossas próprias mazelas e com vergonha que as pessoas saibam quem nós somos, como vivemos. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Havia uma igreja lá em Portugal, a gente lembra que quando o pastor ficava doente, sabe o que eles faziam? Eles pegavam ele, davam licença e ele tinha que ir para uma chácara, ficar escondido para curar, porque pastor não pode ficar doente. Porque pastor doente é sinônimo de pouca fé. Então o pastor não podia adoecer. Olha para você ver o tanto que isso é um engodo, uma mentira, uma falácia, um engano na nossa vida. E nós temos que lutar contra isso. Então eu quero falar uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é uma pessoa poderosa em Deus. Você tem os frutos do Espírito de Deus. Mas contudo, quando você enfrentar lutas na sua vida, quando a sua carne falar mais alto que o seu espírito, você pode pedir ajuda. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Levanta uma pessoa, liga para nós, converse com alguém, vai num pequeno grupo, seja amigo de alguém. Tem gente que fica sofrendo. Geralmente as pessoas que procuram a gente para tratar de relacionamento conjugal, o casamento está tão ruim que está quase irreversível a situação. Não espere chegar numa situação dessa. Mas trate de forma com que você, na verdade, entenda que você é filho. E como filho, você segue segundo os caminhos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Dá para cantar um cântico aí? Amém. Deixe com que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. Nessa manhã nós queremos fazer um apelo aqui, nós queremos orar com as pessoas. É muito importante essa questão de nós intercedermos uns pelos outros, nós impormos as mãos uns pelos outros, e nós clamarmos uns pelos outros. Se essa palavra tocou no seu coração, se algo que Deus falou no seu coração, se você sente que muitas coisas ou algumas coisas na sua vida precisam mudar, seja você líder, seja você presbítero, diácono, ou até pastor, até nós mesmos, eu quero te convidar que você venha aqui na frente, em nome de Jesus, e que você possa receber essa oração, que nós queremos orar com você, amém? Aleluia. Enquanto isso nós vamos cantar esse cântico, amém? Bênção.